Olá pessoal, então vamos para a nossa resolução de exercícios, né, o nosso módulo 2, que foi o de tabela periódica. Então lá no exercício 1, né, eu pergunto, sabendo que a tabela periódica que usamos atualmente pode ser separada em blocos, sendo eles os blocos S, P, D e F, qual a principal característica em comum dentre os elementos de cada bloco que permite esta divisão? Então, é que os elementos, apresentam, a característica é de apresentar o elétron mais energético no subnível correspondente ao bloco. Ou seja, os elementos que se encontram aqui no bloco S apresentam o elétron mais energético, aquele elétron que foi distribuído por último, no subnível S. Aqueles que estão aqui, no bloco D, lembrando que aqui o hélio ele se encontra no bloco S. Então, os elementos aqui do bloco P possuem o elétron mais energético, aquele que foi distribuído por último no subnível P, né? Aqui, então, no bloco D, dos metais de transição, são os elementos que têm o elétron mais energético em D, e aqui nos metais de transição interna, são os elementos que possuem o elétron mais energético no subnível F. 2. A carga nuclear efetiva é a real atração entre um determinado elétron e o núcleo de um átomo. Sabendo disso, por que elementos com maior número atômico apresentam um valor de carga nuclear efetiva menor para os seus elétrons de valência? O que acontece? Se eu tenho apenas um nível, aqueles elétrons que estão aqui, por exemplo, em vermelho, eles sentem toda a carga nuclear que o núcleo possui. Isso porque não existe nenhuma blindagem, nenhum elétron entre eles e o núcleo. Então, eles sentem toda essa carga nuclear. Agora, conforme eu vou inserindo camadas, por exemplo, esse elétron que está no nível 3, na camada 3, ele sente a atração pelo núcleo, mas essa atração é reduzida pela blindagem causada por cada um dos níveis. Então, o que acontece? Devido à presença de elétrons e níveis de energia mais internos, ou seja, esses aqui, que funcionam como barreira de blindagem, que é o parâmetro de blindagem, diminuindo a atração dos elétrons mais externos, ou seja, aqueles da camada de valência. E isso se deve ao efeito de blindagem causado pelos elétrons de níveis mais internos. A gente sabe que elétrons do mesmo nível também causam uma blindagem, é fraca, mas também causam. Tranquilo? Exercício 3. Fazendo uso das regras de Slater, encontre o valor da carga nuclear efetiva para o elétron mais energético dos seguintes elementos. Então, aqui o sódio, eu quero do elétron mais energético, ou seja, esse aqui que foi distribuído por último. Independe de qual foi a distribuição, é sempre o último elétron aqui. Então, para que eu calcule isso, a carga nuclear efetiva é a carga nuclear propriamente dita menos o parâmetro de blindagem. Segundo as regras de Slater, o subnível S e P vão ter um determinado fator de blindagem, o D e o F. Isso se deve ao formato dos orbitais, eles vão ter outro parâmetro de blindagem. Então, se os elétrons, no caso do S e P, estão no mesmo nível, eles vão ter um valor. No nível N-1, ou seja, no caso N-1, se esse é o nível 3, N-1 é 2, Eles têm um parâmetro de 0,85 e N-2, 3 e assim por diante tem um parâmetro de 1. Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular isso daqui? A carga nuclear efetiva do sódio é 11, que é o número de prótons presentes no núcleo, menos 0,35 vezes o número de elétrons que estão acompanhando o elétron mais energético. No nível 3, eu só tenho ele. Então, o parâmetro
vai ser 0. Por quê? Porque eu não tenho outros elétrons acompanhando ele. Se fosse 3s2, por exemplo, eu estou calculando para um dos elétrons, eu teria mais um que está blindando. Então, aqui seria esse 1 que tem excesso. Tranquilo? N-1, ou seja, eu estou calculando para esse elétron e do nível N-1, 3 menos 1, 2. Então, no 2 eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons. Então, 8 vezes 0,85. Mais N-2, 3 e assim por diante. N-2, 3 menos 2 vai dar 1. Então, eu tenho 2 elétrons aqui. 2 vezes 1 é 1. Resolvendo isso daqui e diminuindo de 11, a carga a nuclear efetiva que este elétron aqui sente pelo núcleo é de 2,2. Ou seja, eu tenho 11 prótons no núcleo, mas ele só sente a atração de aproximadamente 2 prótons. É como se ele tivesse somente 2 prótons. Os outros não existem? Existem. Só que os elétrons que eles têm nas camadas mais internas estão blindando. Bom, a gente pode fazer isso para todos os elementos. Só que eu quero chamar a atenção aqui em 2 casos. Bom, aqui, carga nuclear efetiva, né? Eu pego a carga nuclear que é 17 menos. O que acontece? Ó? O elétron que eu quero é o quinto aqui, não é esse 5. Ó, eu distribuí o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto no P. É o quinto que eu estou calculando. Então, quantos elétrons tem no mesmo nível? Bom, se aqui tem 5, eu estou calculando por quinto, então, junto com ele tem 4, mais esses 2, 6 está aqui, ó. 6 vezes 0,35, que são os elétrons que estão no mesmo nível. Nível qual? O 3. N-1, se 3 é 1, né? Se o N é 3, menos 1 é 2. Então, aqui, que são 8 elétrons. Está aqui, vezes 0,85, mais 2, 6,1. Eu quero chamar a atenção aqui para o bário. Neste caso, olha como é que estão aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Distribuo, só que eu tenho 4, depois vem 5, depois vem 6. Antes do 4 tem o 5. O que eu fiz? Eu segui o método mnemônico, né? Aqui, o que eu vou precisar fazer? Agrupar eles em níveis de energia. Ó. O que eu fiz? Eu fiz a distribuição correta e depois peguei. Ó, 1. 1 só tem 1 aqui. 2, tem o S2, 2P6. Está aqui. O 3, 3S2, 3P6 e 3D10. Está aqui. O 4, tem o 4S2, 4P6, 4D10. Está aqui. O 5, 5S2, 5P6 está aqui. E o 6S2. Eu agrupei eles por quê? Porque as regras de Slater vão levar em consideração o nível, né? E não a questão energética. Então, como é que eu vou fazer? Eu estou calculando para esse segundo elétron. Tem 2 aqui, eu estou falando o segundo. Então, 2 que tem aqui, como eu estou calculando do segundo, tem quantos acompanhando ele? 1. Então, ó, 1 vezes 0,35. E N-1, se N é 6, menos 1 é 5. Então, está aqui, ó. Quantos elétrons eu tenho? 6 mais 2, 8. 8 vezes 0,85. Por que 0,85? Porque ó, N-1 é 0,85. E N-2, menos 3, menos 4 e assim por diante, ó. Se N é 6, menos 2 dá 4. E menos 3 dá 3. E menos 4 dá 2. E assim por diante. Todos esses terão o mesmo valor. O único que tem valor diferente é N-1. O N-2, o menos 3 e o menos 4 e assim por diante, todos eles terão o mesmo fator de blindagem, que é 1. Então, 46 elétrons vezes 1. Então, eu peguei o número atômico, que é 56, que está aqui, ó. Diminuí esta blindagem, né? Ou seja, esse segundo elétron, ele sente atração pelo núcleo de como se o núcleo tivesse apenas quase 3 prótons. E os outros? Os outros são amenizados pelo fator blindagem.
Cobalto. A mesma coisa vai acontecer com a prata, tá? O elétron mais energético está no subnível, no nível 3D7. É o 7º elétron aqui. O que acontece? Esse 4s2 está no nível mais externo, né? A camada de valência, ou seja, que ele está mais externo. Então, eu não vou considerar esse aqui. Por isso que está em vermelho. Por quê? Porque o elétron é o mais energético, é o que foi distribuído por último. E o por último está no nível 3. Tá? Então, este aqui não entra aqui. Pode ver, se você somar 14 mais 8 mais 2, vai fechar 25. Tá, mas não eram 27? Sim, mas é que 2 elétrons estão numa camada mais externa. Tranquilo? A mesma coisa vai acontecer aqui. Só que a prata existe aquela questão da simetria dos orbitais. Ó. O subnível D tem 5 orbitais, cada um cabe 2. Quando eu faço a distribuição, ficaria 5s2, 4d9. Para que todos os elétrons no subnível D fiquem iguais, um dos elétrons aqui do subnível S vai para o D, deixando todos os todos os orbitais D iguais, simétricos, energeticamente mais favorável, e aí fica com essa distribuição aqui. Então, o elétron mais energético é o 10º elétron aqui, e este elétron aqui não é considerado para blindagem. Por quê? Porque o elétron mais energético está no nível 4 e esse aqui estaria no nível externo. E os únicos elétrons que causam blindagem são os elétrons mais internos. Os mais externos não causam blindagem. Tranquilo? 4. Explique o comportamento do raio atômico entre os elementos de uma mesma família. Então, o raio, né, é a distância entre o centro do núcleo e a borda da eletrosfera. Como a gente não consegue medir a borda, a gente pega 2 átomos, né, uma molécula diatômica homonucleada. O que quer dizer isso? São 2 átomos de um mesmo elemento ligados entre si. Eu meço a distância entre um núcleo e outro e divido ao meio. Vai ser a distância entre a borda dessa eletrosfera e o núcleo, e a borda dessa eletrosfera e o próximo núcleo. Obviamente que a gente já sabe, né, como a gente já está entrando no módulo 3 de ligações químicas, que ocorre a interpenetração dos orbitais e, obviamente, o raio covalente é um pouquinho menor do que o raio de Van der Waals e o raio metálico. Mas, então, já definimos raio. Em uma família, o raio cresce conforme descemos, por exemplo, o hidrogênio tem menor raio que o lítio menor que o sódio e assim por diante. Então, o hidrogênio tem raio menor que o lítio, que por sua vez é menor que o sódio, que por sua vez é menor que o potássio e assim por diante. E por quê? Isso se deve ao aumento dos níveis de energia, camadas, conforme descemos nos diferentes períodos de uma mesma família. Então, aqui é o primeiro período. E os elementos que estão no primeiro período só têm o nível 1. Os elementos do segundo período têm o nível 1 e o 2. Obviamente, o raio é maior. No período 3, eles têm o nível 1, nível 2 e o 3. Então, ou seja, o período identifica qual o número de camadas que esse elemento tem. Então, conforme eu vou descendo, eu vou aumentando o número de níveis, obviamente, aumentando o raio. Explique o comportamento do raio entre os elementos de uma mesma família, né? Então, ó, aqui eu estava falando de em diferentes períodos, né? Ah, não, aqui, desculpa, ó. Aqui é família e aqui eu vou falar no mesmo período, tá? Tá errado aqui. Então, ó, em um período, o raio cresce conforme descemos.
Tá aqui. Tá? Aqui é a mesma justificativa que eu estava explicando. Ó. Olha o que acontece aqui. Voltando. Eu disse que vai aumentando o número de níveis. E aqui eu faço a distribuição para vocês verem. Olha o hidrogênio, tem só um. O lítio tem 1 e o 2. O sódio 1, 2 e o 3. O potássio 1, 2, 3 e 4 e assim por diante. Então eu estou aumentando. Tá? É que eu repeti a pergunta porque eu fiz a distribuição para ficar mais fácil para vocês observarem. Agora o exercício 5. Ele quer saber também do raio, só que agora como é que ele muda no mesmo período? Eu estava olhando na mesma família, agora no mesmo período. O que acontece? Se eu olhar ali o segundo período, né? O terceiro, é o sódio, o magnésio, aí pula, vai lá para o alumínio, silício. Bom, todos eles têm o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Todos têm elétrons nos mesmos níveis. Teoricamente, o raio deles devia ser muito parecido. E de fato, ó, em um mesmo período, o raio atômico não varia muito, pois os elementos apresentam o mesmo número de níveis de energia, ou seja, de camadas. Entretanto, é observado um menor raio atômico para elementos de maior número atômico. O que quer dizer isso? Isso se deve à contração da camada de valência causada pela atração da carga nuclear, que é pouco blindada pela adição de elétrons no mesmo nível de energia. Vamos trocar em miúdos. Conforme eu vou indo no período, no mesmo período, estou lá no período 3. Então, o sódio que está na primeira família, o magnésio está na segunda, esse aqui está na 13ª, 14ª e assim por diante. Eu estou aumentando a carga nuclear. Mas os elétrons estão sendo acrescentados sempre no nível 3. Lembra que o parâmetro para as regras de Slater, para um elétron adicionado no mesmo nível, ele tem uma blindagem apenas de 0,35, mas o parâmetro carga nuclear, a cada próton aumenta 1, mas elétron diminui 0,35. Então, ou seja, conforme eu vou aumentando a carga nuclear efetiva, eu aumento a carga nuclear efetiva substancialmente num período. O que isso vai fazer? Conforme eu vou aumentando a carga nuclear, a eletrosfera está sendo mais atraída pelo núcleo, então ela se contrai um pouquinho. É muito menor do que o aumento de um nível, mas ocorre. Então, o que a gente precisa ver? Que conforme eu vou indo na tabela periódica, do sódio para o magnésio, para o alumínio, eu vou aumentando a carga nuclear, a blindagem não aumenta tanto, então o que eu faço? O raio vai diminuindo. Aumenta a carga nuclear, diminui o raio atômico. Isso no mesmo período, tá? No caso da família, eu vou olhar o número de níveis, tranquilo? E o 6. Faço uso, do sinal de maior ou menor para relacionar o tamanho do raio dos seguintes átomos ou íons. Então, entre o cálcio e o potássio, o que a gente vai ver? O potássio está na primeira família, na primeira família do quarto período. Já o cálcio também está no quarto período, mas no segundo. Então, o que acontece? O potássio tem o mesmo número de níveis do que o cálcio. A diferença é que o cálcio tem um próton a mais. Esse próton a mais vai fazer com que os elétrons da camada de valência, que é o mesmo nível do que o potássio, faça com que ele diminua. Por isso que o potássio tem um maior raio do que o cálcio. Tranquilo? Por quê? Porque o cálcio tem um próton a mais e ele atrai a eletrosfera. Entre o lítio e o rubídio, vai acontecer agora diferente. O lítio está na primeira, se vocês olharem a tabela periódica, na primeira família, o rubídio também. Só que o lítio está lá em cima e o rubídio embaixo.
Em uma mesma família, conforme eu vou descendo, aumenta o número de níveis. Por isso que o rubídio é bem maior que o lítio. Agora, entre o cloro e o cloreto, o que acontece? Aqui ele ganhou um elétron. Eu não aumentei a carga nuclear e nem diminuí. O núcleo continua sendo o mesmo, por isso que são 2 cloros. A diferença é que esse ganhou um elétron a mais. O que o elétron faz? Ele faz com que aumente a repulsão entre os elétrons, não é? Estou acrescentando elétrons dentro do mesmo nível. A blindagem aumenta em 0,35 e eles vão tentar se afastar. Então vai aumentando o raio. Isso pelo efeito do quê? Da repulsão entre cada um dos elétrons do mesmo nível. E isso se deve porque aqui, quando eu acrescento um elétron, eu não estou aumentando a carga nuclear. Eu estou só aumentando a blindagem. Então, da mesma forma que eu disse que no mesmo período eu estou acrescentando prótons no núcleo, porque está aumentando, né, a carga nuclear, faz com que diminua, porque a atração está diminuindo. Nesse caso, a repulsão, não do núcleo, mas dos elétrons que estão sendo acrescentados. O D e o E, eu tive que me fazer valer dessas tabelas. Na hora de uma avaliação, eu não colocaria essas espécies, porque vocês não teriam acesso a essas tabelas, né? Por quê? Porque o o potássio e o lítio, o que acontece? Ó? O lítio está aqui e o potássio está aqui. Tá? Eu não tenho como comparar. Se fosse o potássio e o lítio ambos neutros, eu poderia dizer que o potássio é bem maior. Por quê? Porque aumentou o nível. Está aqui, ó, 152 para 227. Mas como é o potássio positivo, eu sei que reduz, né? Para 138. Mas eu não sei quanto reduz. Então, quando eu for comparar, eu sempre tenho que comparar o potássio neutro com o potássio positivo, com seu cátion, que nem eu fiz aqui, com cloro neutro com o seu ânion, mas não com outro elemento, tá? Então, eu só pude fazer isso porque vocês podem acessar as tabelas. A mesma coisa o lítio e o cloro. O cloro, ele é do 3º nível e o lítio do 2º. Eu só consigo comparar com elementos no mesmo período ou na mesma família ou no mesmo período. Eu não consigo comparar em diagonais, a não ser que eu pudesse dizer assim, ó, no mesmo período, o flúor, né, é menor do que o lítio. Mas o flúor também é menor que o cloro. Então eu não conseguiria. Se o flúor fosse maior do que o cloro, eu poderia dizer, ó, se o lítio é menor que o flúor e o cloro é maior que o flúor, aí eu poderia dizer que o cloro é maior que o lítio. Mas não é o caso. Tanto que o lítio é maior que o cloro, tá? Então, ó, o lítio 152 e o cloro 99. O ferro e o cromo vai ser a mesma coisa, que estão no mesmo período, e aí a gente vai avaliar a carga nuclear efetiva. Eu vou parar o vídeo agora e vou seguir no próximo vídeo para vocês nos próximos exercícios.